Sobretudo do amigo, do padre e do franciscano, porque o carisma, o que é próprio da tradição franciscana no padre Carreira das Neves era muito claro, muito óbvio, muito imediato, esta vontade de chegar a todos, estar com todos, de transmitir, de ser simples, de uma simplicidade dentro que punha muito bem em qualquer circunstância e, como digo, com muita proximidade, e é isso sobretudo que eu realço. Enfim, eu fui aluno dele a tantas disciplinas nos anos 70 na Faculdade de Teologia, porque ele também não dizia não a nada que fosse preciso fazer e que fosse preciso levar por diante. Esta disponibilidade, esta franqueza, esta simplicidade, como eu digo, tão franciscana, é o que eu mais realço nele. Tudo mais, com certeza, os seus colegas biblistas pronunciar-se-ão sobre a qualidade e a quantidade do seu trabalho. Ele podemos dizer que morreu a trabalhar, não é? Enfim, os seus irmãos e confrades franciscanos também poderão falar da proximidade que obviamente tinham, mas eu saliento isto, saliento o homem, o amigo, o padre, e com este tom franciscano que nos faz tão bem. Nessa disponibilidade que ele também teve, o que é que destaca, por exemplo, enquanto homem da cultura também e de diálogo com a sociedade? Isso mesmo que disse atrás, não lhe escapava nada. E ele também não escapava aos outros porque o solicitavam para tudo e ele geralmente respondia que sim, respondia com muita disponibilidade interior e exterior, porque organizava-se nesse sentido, uma capacidade de trabalho que todos surpreendia e por isso era assim, é um homem de Deus para todos. As recordações são mil e não são fáceis de comunicar por voz. Talvez no sentimento mais íntimo elas se comunicam, mas de facto não é fácil falar de uma personagem como esta que faz da nossa história uma história bela e desta história sobretudo franciscana, pelo estilo de vida, pelo currículo que teve, faz de nós realmente alguém que tem, sobretudo, a exigência de louvar a Deus pela sabedoria que ele é e que transmitiu ao Frei Joaquim Carreira e que ele soube viver, soube enriquecer e que soube partilhar, enfim, com tantos e tantos alunos e com tantos e tantos que, não sendo alunos da universidade ou da sabedoria, foram alunos do coração, que ele acompanhou na sua direção espiritual, na ajuda a ultrapassar problemas bem difíceis espiritualmente, um homem sempre disponível. Para mim, eu acho que o Padre Joaquim é o sinónimo de um frade menor, que não pensa em si, mas pensa que está ao serviço de quem o procura, e que reconhece que, porque recebeu de Deus os seus talentos, pode ajudar muitos também a ultrapassar os seus medos, os seus bloqueios, etc. E como irmão, pois, entre nós, ele não era o senhor doutor, o senhor grande, mas era o que lavava os pratos connosco, que servia à mesa connosco, enfim, e que estaria sempre disponível para aquilo que numa família se faz, que é ser fraterno, portanto, não há um que é o grande e outros todos o servem. Pessoalmente eu tenho uma referência muito particular para com ele. Ele chegou a ser meu professor muito pouco tempo, mas depois, como tive um privilégio de viver em missão em Moçambique 40 anos, distanciei-me bastante do currículo de cá. E regressei há 12 anos, agora que estou-me a integrar um bocadinho neste trabalho. Mas para mim a referência do Padre Joaquim é uma referência de um homem sábio, da sabedoria não só das coisas que precisamos saber para viver ou para sobreviver muitas vezes, mas toda aquela sabedoria que vem expressa, escrita para sempre na Palavra de Deus. Eu assim, de uma forma muito fraterna, nunca o chamava por Frei Joaquim, mas chamava-lhe sempre o servo da palavra. De facto, achei que este homem viveu sempre da palavra de Deus, tanto no que falava, como no que escrevia, como nas suas atitudes. Foi um homem em quem a palavra de Deus era realmente a fonte da sua ação, do seu pensar, do seu viver. Como sabeis, e como já foi publicitado, ele foi autor de várias publicações, sobretudo ligadas à Palavra de Deus, à Bíblia, e deixou um livro quase completo,
creio que uma parte do último capítulo não consigo já escrevê-lo, que era a grande paixão dele, falar, escrever e comunicar sobre São João, o evangelista São João. Não sabemos o futuro, sabemos que ele já pediu a alguém para continuar e para completar. Não sei se vai ser fácil, porque o estilo dele de viver, de escrever, não é fácil imitar e continuar. De qualquer maneira, para nós é um homem que fica na nossa relação humana como um irmão autêntico, verdadeiro, muito amigo, e na nossa relação, vá lá, da nossa história, como também um pedaço desta história que se vai escrevendo e que vai tornando cada vez mais bela, sobretudo no sentido de uma história que não é isolada da família franciscana, mas se partilha com o mundo da ciência, também com o mundo da vida da ação pastoral, como no mundo das relações humanas, das famílias. Ele que foi também um grande animador das famílias, dos casais, e que deixou uma afeição muito grande às famílias que ainda hoje o recordavam, de quem ele foi assistente espiritual, dos noivos, enfim, tudo aquilo que é ajudar a crescer e a viver uma vida digna, humanamente falando e espiritualmente também. Do Padre Joaquim Queiro das Neves podem destacar múltiplas facetas e todas elas muito significativas e representativas. Talvez para não tornar muito moroso o meu discurso, destacava a primeira como confrade nosso. Era um homem de grande simplicidade, uma presença muito amiga, muito acolhedora, muita disponibilidade sempre que lhe era possível, e mesmo já nestes últimos tempos muito fragilizado, estava sempre disponível para aqueles serviços que lhe era possível realizar e para os quais se prestava. Depois tenho uma faceta, eu diria, mais biblista. O Padre Joaquim Queiro das Neves, fazendo parte de uma geração de notáveis homens conhecedores do mundo, da cultura, da teologia, das ciências bíblicas. O Padre Joaquim Queiro das Neves desempenhou um papel muito importante, fazendo passar o que foi uma dimensão, acho que muito significativa e muito característica dele, fazendo passar para o espaço público, e quando digo espaço público refiro duas dimensões, o espaço público cultural e o espaço público da gente simples da Igreja, fazendo passar aquilo que decorre do saber bíblico. Ou seja, muitas vezes sabe-se muito de Bíblia ou de outras coisas, mas não sabe passar isso em linguagem, em parâmetros de acessibilidade. O Padre Joaquim Neves, sem deixar o espaço da investigação e da cultura, conseguiu transformar isso numa linguagem de acessibilidade e dar poder dispor ao serviço da Igreja e do povo de Deus, de facto, este saber da Escritura, este conhecimento do mundo bíblico, da teologia, de forma que eu acho que ele foi de facto um caso exemplar e até poderia dizer único na tarefa e na missão que realizou. E, portanto, nesse sentido, eu acho que foi muito importante que ele pudesse naturalmente fazer este contributo para a Igreja. Olha, vindo para aqui, enquanto conduzia, era uma torrente de memórias que nos deixam já com muita saudade, mas também de um gosto, e ia sorrindo ao mesmo tempo que ia recordando tantos passos bonitos da vida que vivemos juntos, da vida deste país. Estamos a celebrar o 25 de Abril e ele foi uma das pessoas que marcaram também essa época, que marcaram a Igreja, que marcaram a Universidade Católica, que marcaram tanta gente que neste país deu vulto a estes decénios todos da sua vida. Uma vida em que o país mudou, em que a Igreja mudou, desde o Vaticano II para a frente, e ele foi um dos timoneiros dessa mudança, porque foi o timoneiro do entendimento daquilo que
que é a fonte da constante mudança, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E Carreira das Neves foi isso. Um homem sempre inquieto, sempre à busca do sentido das coisas. Um homem, por outro lado, um homem rigoroso e trabalhador. Veja o que ele escreveu, o que pensou, o que era o mais atualizado de nós todos nas leituras que fazia. Até se dizia que ele mudava as aulas cada vez que lia um livro novo, porque nunca tinha, as sementes dele, ele dizia, não servem para nada, porque isso já está ultrapassado, ias fazendo, mas ias superando constantemente, porque era um homem constantemente em movimento. Se pode-se descrever o Carreira das Neves, era um homem assim, um peregrino da palavra, um peregrino da vida, um peregrino da alegria, um peregrino da amizade, porque uma outra característica que eu recordo dele é realmente a amizade. Isso não se esquece. Era um homem que entusiasmava. Se eu fui para a Católica, foi muito por ele. Ainda me lembro de uma conversa muito pessoal com ele. Disse, não, é aqui que é o teu lugar. E era um homem que nos entusiasmava. Um amigo, sempre ele esteve na origem do movimento de reunião dos biblistas. Era um homem que gostava de estar junto de fazer das coisas. Acho que ele aprendeu isso na Bíblia, não é? Mas viveu muito bem. Fica tanta saudade, mas ao mesmo tempo tanta alegria ao recordá-lo e tanta esperança a olhar para a herança que ele nos deixou. Eu tenho uma certa intimidade com a vida dos franciscanos e, portanto, há muitos anos tinha uma relação de amizade com ele. Foi membro da Academia das Ciências e, provavelmente, da geração dele, é o que deixa uma obra escrita mais importante na área da teologia e, sobretudo, na renovação da doutrina em relação ao mundo diferente e bem diferente daquele que ele conheceu durante a sua vida. Era respeitadíssimo, não apenas nos meios eclesiásticos, mas da própria Academia das Ciências, onde fica uma espécie de vazio com o desaparecimento dele. O Padre Joaquim era de facto um grande mestre da palavra, da Bíblia, e era também um grande mestre da sua comunicação. E isso podemos verificar ao longo de mais de 20 anos, porque ele foi sempre de uma colaboração e de uma disponibilidade extrema para com a Agência Eclésia, para com o programa de televisão. De facto era de uma prontidão como nunca vimos noutra pessoa. Bastava um telefonema, podia ser para daí a uma hora, como chegou a acontecer, que ele estava imediatamente disponível e tinha muito gosto sobretudo em fazê-lo. Por isso é que de facto a sabedoria enorme que ele tem sobre a Sagrada Escritura, as investigações constantes que foi fazendo, tudo isso nunca ficou fechado na sua secretária ou nos muitos livros que foi publicando. Ele tinha um enorme gosto em comunicá-lo, seja através dos meios da televisão, seja em debates, enfim, seja em qualquer espaço, seja na conversa com uma pessoa que o abordava na rua. De facto, ele era um académico franciscano, que acho que simboliza muito bem o perfil do Padre Joaquim Carreira das Neves, onde de facto tinha uma grande profundidade, mas tinha também uma simplicidade enorme para o comunicar. Desde sempre fui um admirador do Padre Carreira das Neves, porque eu fui seu aluno na Universidade Católica e sempre colaborei com ele, até enquanto colaborador do 70x7, sempre era uma pessoa que estava disponível para nos ajudar a ler a Bíblia. Um dia deixei o 70x7 e comecei a colaborar com a Editorial Presença, uma chancela conhecida, e desafiei o Padre Carreira das Neves numa altura em que ele não sabia muito bem onde deveria publicar um determinado livro, e eu disse, olha, eu acho que uma editora laica é capaz de ser uma boa porta de entrada também no mundo dos não crentes, porque a Bíblia, enfim, é a base da nossa civilização ocidental e a forma como ele explicava as coisas era para crentes e não crentes. Nunca vi o Padre Carreira das Neves como um catequista
a falar para os convertidos, para os crentes, sempre vi o padre Carreira das Neves como um investigador, mas sobretudo um grande mediador, um grande divulgador da cultura contemporânea, ajudando a compreendê-la à luz da Bíblia. E foi assim que já há alguns anos, talvez há uns 7 anos, eu desafiei o padre Carreira das Neves para começar a publicar lá. Soube na altura que ele estava doente. E para mim foi extraordinário o testemunho de vida, a alma do padre Carreira das Neves, porque nos últimos 6 anos ele publicou na presença 6 livros. E qualquer dos livros, um livro que fica na memória. Eu destaco particularmente o livro Grandes Figuras da Bíblia, destaco um livro que é novidade quase absoluta no nosso mercado e que foi muito reconhecido pelo grande público e pelas igrejas cristãs não católicas, foi o livro Lutero. Aliás, não sou eu que o digo, são os luteranos, os protestantes que o dizem, Lutero, de que estamos agora a celebrar 500 anos, fez no ano passado, e já este ano fizemos um lançamento em Braga, do livro Ler a Bíblia no século XXI. O livro dele com mais êxito foi, curiosamente, um livro onde ele faz um percurso por todas as religiões. Deus existe, e fica a interrogação, e acho curioso que ele termina o livro dizendo: para mim existe, eu sou crente, ou qualquer coisa deste género, estou a citar de cor. É um livro que passa por todas as religiões, que ele olha com o seu olhar crítico, mas lúcido, sempre preocupado por divulgar a Bíblia, divulgar naturalmente as raízes da civilização cristã, mas com abertura para os não crentes, com abertura para as outras religiões. Eu diria do padre Carreira das Neves que foi um crente, mas sobretudo um grande humanista, preocupado em entender os sinais do nosso tempo e preocupado em ajudar-nos a perceber que na leitura do nosso tempo não podemos ignorar o livro fundador que é a Bíblia. E de facto, verdadeiramente, o Deus existe. Uma viagem pelas várias religiões ficou como marca, até com 4 edições, por acaso.